I've been in your waters. I came for sure. I've never been so close before. It's one way or the other. Boa tarde, pessoal, como tá por aí? Hoje nós vamos falar do Tour Down Under com um convidado especial, é o Daniel Bahia, veio lá de Conselheiro Lafayette falar com a gente. E aí, galera, boa tarde, beleza? O cara é sócio fundador do Southside Cycling Club aqui de Belo Horizonte, uma turma caveira que amassa todo mundo. E Bahia é um dos caras que eu conheço que mais entende de road bike aqui na região, né? Valeu. Então eu chamei ele para dar essa aula aqui pra gente comentar a etapa 1 e 2, lembrando que já teve a etapa de abertura e depois a etapa 1 e 2 do Tour Down Under. Então vamos ver o que foi que aconteceu aí nesses dias, Bahia. A gente, enfim, você já explicou no primeiro capítulo, né, no primeiro episódio, que em função do calor, o pessoal da organização estava muito preocupado como é que ia ser o desenrolar da prova, não só para os atletas, como também para todos os espectadores. As duas primeiras etapas foram etapas planas, obviamente desenhadas para os sprinters. A gente estava imaginando que o Peter Sagan fosse aparecer mais, não apareceu. O que eu acho, Breno, é o seguinte, o Sagan tem um foco muito direcionado para as clássicas da primavera. E eu acho que ele, como está no início da temporada, ele está fazendo aquela rampa de crescimento, de performance. Eu acho que ele vai chegar mais forte para os monumentos, que a gente fala que são aquelas clássicas mais importantes, que são Roubaix, Flandres e a belga Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo. Eu acho que ele está focado em abril, está no pico. Então, eu não percebi ainda o Sagan com o potencial que ele teria. Inclusive, essa segunda etapa de hoje era para ele clara. O que foi essa condição da segunda etapa? É o seguinte, a diferença básica das chegadas, apesar de ser duas etapas para sprinter, a primeira etapa ela chegava numa avenida muito larga, o pelotão chegava muito inteiro, todo mundo junto, e ia ter uma confusão onde era um salve-se quem puder, porque as equipes não iam conseguir se organizar. Então, um cara muito explosivo, que se tivesse bem protegido, ia conseguir levar. O Sagan não é um sprinter puro. O Sagan é um que a gente chama de puncher, aquele cara que sprinta numa subida, sprinta numa chegada mais difícil, se posiciona bem numa condição de selvageria ali, sem posicionamento, ele acha o caminho, mas ele não é um cara de pista limpa para meter o pé, ele não é o melhor. Entendi. Então a primeira etapa acabou que não ficou para o Sagan, porque era uma avenida super larga, muito conflituoso. O Viviani conseguiu achar uma janelinha, depois você vai mostrar na foto, entre a barreira e os atletas. Ele estava em oitavo a 200 metros, ele conseguiu se posicionar, pegou o vácuo do cara da CCC, que é outro italiano, Maresco, e conseguiu levar. Ele até previu isso, ele falou, se eu conseguir pegar uma roda boa, nos 50 metros finais eu levo a prova. Já a etapa de hoje, a segunda etapa, ela tinha uma diferença que a chegada era numa subida de 700 metros a 3% de inclinação, e em avenidas mais estreitas, onde os trens de embalada das equipes, eles iam definir um posicionamento melhor do sprinter. Então as equipes teriam que trabalhar melhor. Então não era simplesmente uma chegada mano a mano, vamos falar assim, igual foi a primeira etapa. Era uma chegada onde o trabalho da equipe ia ajudar ainda mais a um resultado. Só que faltando 1 quilômetro, teve um tombo fenomenal, caiu todo mundo, cortou e sobrou novamente o mano a mano, sprinter com sprinter. E, enfim, esse cara veio por fora, catou todo mundo, pegou a roda do Luiz Leon Sanches, que é o da Astana, que ele é outro cara, tipo assim, que não tem um perfil específico, ele não é sprinter, não é escalador, nem nada, mas ele é um all-rounder, ele compete forte tudo. Se botasse no mountain bike, maratona, ele ia andar pra caramba, aquele cara que se defende sozinho, ele não precisa de equipe, é tipo o Sagan.
O Sagan, você joga ele no meio da confusão, ele acha, pula de roda em roda e vai bem. A pergunta que eu fiz do Sagan é porque eu lembro do início de carreira dele, quando ele começou a aparecer lá no Tour de France, é porque ele disputava a camisa branca de atleta mais jovem. Isso. E era sprinter, né? Isso. Ele era mais perfil de puro sprinter e hoje transformou para um atleta mais completo ou não? Eu acho que, o motivo pelo qual o Sagan ganha a camisa verde do Tour não é porque ele ganha os sprints todos. Porque se você for pegar quem ganha os sprints, são ou Marcel Kittel, ou Mark Cavendish, ou Alexander Greipel, ou enfim, André Greipel, desculpa. Enfim, tem uma série de atletas que são puro sprinter. Mas o terceiro, ou quarto, ou quinto lugar está sempre o Sagan. Então os atletas às vezes se revezam nas chegadas, mas o Sagan está sempre entre os 3 primeiros. Então ele é mais regular, ele compete forte. Às vezes se tiver uma etapa que tem montanha, mas a chegada é em sprint, os sprinters ficam na montanha, o Sagan passa com o pelotão e chega. Então ele se defende em qualquer terreno. Agora essa é uma realidade um pouco diferente do Tour Down Under e de corrida que a gente está acostumado com o Tour de France. Por exemplo, teve um ano que o Lance Armstrong ganhou o Tour sem ganhar nenhuma etapa, ou ganhou uma etapa só. O contador já ganhou sem ganhar nenhuma etapa. Né? Isso pode acontecer no Tour Down Under? Eu acho difícil porque a prova é muito curta, as etapas são muito rápidas, a etapa plana, você pensar assim, em quilometragem de prova e o quanto da quilometragem de prova é plana, entendeu? Então assim, o Tour Down Under vai ser decidido, muito provavelmente, na subida final, aquela Willunga Hill, né? Sim. Ela sempre decide o campeão, mas também as metas volantes, porque as metas dão bônus de tempo. Mais uma vez o Tour Down Under mostrando que é uma corrida imprevisível. Totalmente imprevisível. É bem diferente do que a gente... Bem diferente do Tour de France, que você tem equipes muito dominantes, que as diferenças de tempo começam a ficar enormes. Uma prova de 88 horas que o cara completa. A gente sempre tem assim 3 ou 4 nomes por Tour de France que, quem vai ganhar são esses 3 e geralmente a gente acerta. É raro a gente errar essa aposta. Eu acho mais difícil, Breno. Ainda sobre o Sagan, teve uma polêmica da bicicleta que ele usou uma bicicleta de alumínio. Ele usou só na etapa de abertura ou foi nas 3 até agora? Eu vi que ele usou só na Classic, né? Eu não sei se foi uma jogada de marketing, eu li que ele argumentou que durante os treinos que eles fizeram, se não me engano, na Espanha, aquela base que eles fazem por conta do clima na Europa, né? Eles migram para as ilhas, né? No sul da Espanha, o clima está mais ameno, que a bike era muito rígida. Ele usou pneu clincher, não usou tubular, que ele sempre usa tubular, tubeless, usou clincher, tubeless. Então assim, ele usou uma bike muito diferente do padrão do Pro Tour, né? Que você tem um carro atrás, você pode usar pneu tubular. É duro, mas rola muito. Então os caras costumam usar isso. Então eu não sei se foi uma jogada de marketing, eu não sei o que foi. Mas esses caras não entram para perder e nem correr risco. Então tem que ter alguma coisa por trás disso. Eu acho que vale a pena a gente um dia entender melhor essa história, porque tá muito, né, na mídia e tal, mas... Não entra pra perder, mas perdeu, né? Perdeu. Ele ficou isso aqui, naquele sprint. Mas perdeu assim. Ficou frustrado. Ficou, porque ele sai o campeão mundial, assim. Não é agora, mas enfim. E ele deu uma entrevista legal que perguntaram pra ele o que foi? Foi estratégia? Foi bicicleta? Ele falou, não, foi perna. Foi perna. A franqueza dele é interessante. É irônica, é legal. Foi perna, aquele atleta lá tem perna pra caramba. E feliz dando uma entrevista assim, uma boa. É legal ver isso. Né? Ele tem super esportivo, ele é um cara ímpar, né? E mais legal do que ver o Sagan competir numa prova que... Uma etapa que é do perfil dele, é ver ele competir numa etapa que não é do perfil dele. Uma etapa de montanha, ele vai brincando, sobe empinando a bicicleta, ele dá um show de imagem lá, né? Fantástico, ele é o showman, né, cara? Ele é o showman do esporte. E pra terceira, quarta e quinta etapa. A quinta etapa tem a Willunga Hill, mas a etapa que acontece na madrugada de hoje é a terceira. O que você tá imaginando aí? Você sabe dela? Assim, eu sei, assim... As 2 primeiras etapas foram dedicadas aos sprinters, e as 2 próximas etapas elas têm um perfil de relevo um pouquinho mais acidentado que pode dar uma variada em quem vai ganhar a prova, entendeu? A etapa, né? Assim, dificilmente a gente vai ver esses caras super sprinters, tipo o Caleb Ewan, o Elia Viviani. O Sagan pode ganhar, porque o Sagan pode ganhar qualquer coisa, né? Mas assim, talvez o Sagan não chegue, não sei como é que ele vai estar, assim, como é que ele tá, a gana dele para levar esse negócio, né? Mas assim, eu acho que a gente vai ter um resultado diferente daquilo que a gente teve nessas 2 primeiras etapas, que são etapas mais
acidentadas, montanhas, fuga pode ganhar, entendeu? Quanto pior esse relevo, menos o pelotão consegue controlar, mas a fuga pode se dar bem, entendeu? Então, assim, hora de a gente ficar ligado em quem tá na fuga, se é forte ou se não é. Falando em fuga, eu tinha a seguinte dúvida também. As metas, os cons que tem no meio do caminho, eles criam fugas assim logo no início da corrida, né? Sim, sim. Largou a etapa, já tem nego Sim. fugando. O tempo inteiro. O tempo inteiro os caras tentando destacar, porque o pelotão anda muito rápido, né, ô Breno? É para neutralizar qualquer coisa, porque tem que ter chegada plana. Como tem montanha no meio da prova e tem que levar os sprinters pro final, as equipes dos sprinters, elas põem na ponta e andam num pace muito rápido para neutralizar qualquer um que possa ganhar escapado. Acho que foi ontem que eu li. Os caras controlam mais ou menos o seguinte: pega do final da prova para trás, cada 10 km é 1 minuto que a fuga pode ter de frente. Porque é o tempo que o pelotão consegue recuperar da fuga. Então 10K, 1 minuto. Então eles controlam, falta 50 km. Quanto tempo que tem? 5, beleza. Dá pra gente apertar e buscar. Passou disso aí, os caras já ficam loucos, porque os sprinters vão perder. A etapa de amanhã e a de sexta vão definir quem vai entrar na última para ganhar. O Sagan tá correndo com camisa de campeão nacional. Nacional. Eslováquia, né? Eslováquia, exatamente. Ele já correu com um campeão mundial uma vez, mas atualmente não é dele. Porque quem ganhou o último... O Sagan chegou a ser tricampeão mundial. Ele ganhou aquela nos Estados Unidos, a primeira, foi legal pra caramba, em Richmond. Depois ele ganhou no Emirados Árabes, acho que Abu Dhabi, Dubai, não sei. E a outra ele ganhou na Noruega. Foi assim, incrível. Aí o ano passado fizeram uma prova, assim, para escalador. Seria muito improvável que o Sagan levasse. Não tinha a menor condição. E quem levou foi o Valverde, 39 anos. Então, aqui essa imagem ficou maneira. Um tombo, assim, chega a ser cômico esse tombo. Aí caiu lá no lado. Nossa, lá... Não levou ninguém, né? Fecharam a porta pra ele e ele entrou onde deu e blau. Teve uma desistência, porque em um dos... Eu acho que foi no tombo do sprint final. De hoje? Não sei. Uma track partiu no meio. E o cara abandonou. Teve que abandonar. Mas ele machucou? Machucou, nada sério não, mas ele... Mas o carro de apoio da equipe não chegou com uma bike nova, ele terminou a prova? Não, ele estava mais machucado. Naquela situação, interessante falar, ô Breno, que os tempos são neutralizados, né? Quando o tombo acontece até 3 km da chegada, o tempo é neutralizado. Como que funciona isso? Funciona o seguinte, por exemplo, você podia falar, Bahia, o cara passou, mas os caras ficaram lá até o cara levantar, montar na bike e passar, e demorou 2 minutos. Ele não tomou 2 minutos. O tempo já está neutralizado. Quando o tombo acontece até 3 km da chegada, a diferença de tempo só tem os bônus, entendeu? Mas todo mundo fica com o tempo igual. Same time, entendeu? Todo mundo ao mesmo tempo. Então não afeta a classificação geral um tombo massivo daquele. Entendeu? Isso é neutralizado. Mas se tem um sprinter envolvido lá, ele perde a chance. Não, ele perde a chance e o cara que ganhou o primeiro, segundo e terceiro, eles ganham o bônus de segundos pela vitória. Sim, mas que é o mais importante. Que é o mais, mas que os tempos estão todos neutralizados. Laurent Didier. Esse cara é forte, cara. Esse cara chegou o ano passado junto com o Sagan. Lembra, cara, que no Paris-Roubaix. Aí, imagina, tinha o Sagan, aí tinha um cara forte de outra equipe e tinha esse cara. E de repente sobrou o Sagan e esse moleque. E o cara forte pra caramba, puxando o Sagan, bicho, puxa. Até as pessoas discutem talvez se eles negociaram a chegada, né? Mas não negociam não, porque o Sagan não é disso, né? Assim, você puxa, a gente reveza, chega na hora, eu ganho e eu te dou o prêmio. O ciclismo, no passado, acontecia muito isso. Um cara popstar, tinha um cara, um azarão perto dele, e o azarão ameaçava o título. O cara falou, cara, eu te dou o prêmio, mas você me dá a prova. O cara, eu preciso de grana, então, deal. Sprint é o lugar mais perigoso que tem pra você estar. É só os caras maldosos mesmo. 70 km por hora, cara. Fazendo força, olhando pra frente e foda-se. Chegou a 70 km por hora. 60 e tantos, tranquilo. Caramba. Eu lembro que o Tour de France tinha uma câmera lateral, chegando a Champs-Élysées ali, de paralelepípedo, a rua lá, né, aqueles bloquetinhos, tudo bem que é regular pra caramba, né, lisinho. Os caras chegam, nossa senhora, fazendo aquela força absurda, cara.
E a câmera pegava. Do lado, tipo, né, aquelas, tipo o Zen Bolt, aquelas vai acompanhando. A A câmera, ela, acho que vai num trilho, Aham. entendeu? É coisa de 70 km. Você já viu essa etapa lá ao vivo, né? Você já foi. Já vi lá, já vi essa, já vi as de montanha. As de montanha são fantásticas, cara. É mesmo? Ah, cara. É muito legal porque a energia da cidade, da comunidade em função daquilo ali, né? Porque as cidades, elas planejam junto com a organização anos isso, né? Paga para poder trazer o Tour de France para aquela comunidade, porque gera uma renda, né? Da economia, do ponto de vista turístico, né? Enfim, econômico de uma forma geral. Eu acho que numa etapa grande de montanha, eu lembro desse dado, era coisa assim de 500 mil pessoas nos 180 quilômetros de prova, ao longo do percurso, assistindo ao vivo. Uma etapa. Uma 500 etapa. mil pessoas. 1000 pessoas. Aí, Breninho, subi, fiquei lá no alto e para ver os caras passarem. Inclusive, foi no dia que o contador comeu o bife. Famosa história do bife com clenbuterol, aquela história do Dobby. Teve um tombo desse surreal, caiu todo mundo. Só que caiu o contador, e aí caiu um monte de cara bom. E aí, não sei qual atleta, cara, se não me engano foi o Valverde, que é o campeão mundial, o cara aproveitou, pegou a equipe dele e começaram a atacar. Cara, o Cancellara, junto com mais uns 3, foram pra ponta do pelotão, esticaram o braço e falou, ninguém anda mais, vamos esperar os caras chegarem. Ninguém anda. Vamos esperar os caras levantar e vir. Ninguém anda no sentido de. Ninguém botar o corre. pé no chão? Não. Saiu pedalando. Todo mundo, ninguém ataca. Neutralizado. Ninguém, mas chega um cara com peso do Cancellara, tetracampeão mundial de contrarrelógio, ganhando todas as classes que ele tem, ele põe na mesa e fala, galera, vamos esperar os caras. Não é assim que a gente ganha a prova, não. E batata, ninguém foi. Eu acho que o Murilo Fischer, brasileiro, tava com ele nessa história aí, tipo, segurar a galera, porque o Murilo Fischer é um cara que tinha muito respeito, né, cara? Bom, pessoal, a entrevista aqui com o Bahia acabou ficando maior, a gente acabou falando de mais coisas do que Tour Down Under, falando sobre ciclismo de uma forma geral, atletas, equipes, como que eles vão se comportar em outras corridas, e principalmente do ciclismo, o cenário do ciclismo do Brasil. Então, eu vou dividir essa conversa aqui, vou deixar hoje para você só a parte do Tour Down Under e algumas dessas conversas. E depois que o Tour Down Under finalizar, a gente coloca essa segunda parte da entrevista no canal de bike. O que mais será que vale a pena? Tamo beleza, velho? Tamo legal, né? Eu acho que tem muita coisa, né, cara? Ô, Bahia, um dia eu quero chegar, eu quero ir lá na sua casa, velho, pra gente falar de lightweight, pra gente falar de... falar de peça, de bicicleta, essas outras coisas aí também que você entende, Eu queria velho. eu queria pensar em passar pra você, mas pra um outro evento que você for participar, ou a pessoa for fazer, é falar sobre a parte tech, tipo assim, o que tem as bikes? Ó, o cara, por exemplo, a bike do Caleb Evan tá vindo com um grupo de 12 no road. Mesmo. Ah, ele tá usando essa de 12. De 12, ele passou por de 12. Ele 2 coroas e 12 Ele atrás. sobe com compact e desce com a standard, né? Não, porque antigamente eram 11 marchas, né? Aham. Foi de 10 pra 11.